Mesmo assim, ele foi excluído, foi mandado embora de sua casa. Sua família não pensou que ele, sendo um soldado valente, ele podia ajudar muito. Naquela época, as guerras eram tão comuns, mas eles não se importaram com isso. Não se importaram com o fato de que Jefté poderia ajudá-los. Eles precisavam de Jefté, assim como Jefté também precisava deles. Mas o mandaram embora de casa. E Jefté fugiu. Foi para bem longe, foi morar em Tobi, um lugar onde viviam pessoas perigosas. Mas Deus tinha um plano na vida de Jefté. Como eu disse, ele e sua família eram israelitas. E naquela época, os israelitas haviam abandonado o Senhor. Por isso, o Senhor permitiu que povos inimigos os atacassem, inclusive os amonitas. E certo dia começou uma guerra dos amonitas contra os israelitas. E bem no meio da batalha, os israelitas perceberam o quanto estava difícil. E eles lembraram de Jefté. Se Jefté tivesse aqui para nos ajudar, o que a gente faz? Talvez eles se arrependeram até de não ter ajudado Jefté naquele momento que ele precisava tanto. Então, os chefes lá do lugar onde Jefté morava antes mandaram mensageiros chamar Jefté para ajudar na batalha. Mesmo assim, ele foi excluído. 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 Foi mandado embora de sua casa. 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 Sua família não pensou que ele, sendo um soldado valente, ele podia ajudar muito. Sua família não pensou que ele, sendo um soldado valente, ele podia ajudar muito. Sua família não pensou que ele, sendo um soldado valente, ele podia ajudar muito. Sua família não pensou que ele, sendo um soldado valente, ele podia ajudar muito. Naquela época, as guerras eram tão comuns. 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 Mas eles não se importaram com isso. 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 Não se importaram com o fato de que Jefté poderia ajudá-los. Não se importaram com o fato de que Jefté poderia ajudá-los. Não se importaram com o fato de que Jefté poderia ajudá-los. Não se importaram com o fato de que Jefté poderia ajudá-los. Eles precisavam de Jefté, assim como Jefté também precisava deles. Eles precisavam de Jefté, assim como Jefté também precisava deles. Eles precisavam de Jefté, assim como Jefté também precisava deles. Eles precisavam de Jefté, assim como Jefté também precisava deles. Mas o mandaram embora de casa. E Jefté fugiu. Mas o mandaram embora de casa. E Jefté fugiu. Mas o mandaram embora de casa. E Jefté fugiu. Mas o mandaram embora de casa. E Jefté fugiu. Foi para bem longe, foi morar em Tobi. Foi para bem longe, foi morar em Tobi.
foi para bem longe, foi morar em Tobi. Foi para bem longe, foi morar em Tobi. Um lugar onde viviam pessoas perigosas. 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 Mas Deus tinha um plano na vida de Jefté. Mas Deus tinha um plano na vida de Jefté. Mas Deus tinha um plano na vida de Jefté. Mas Deus tinha um plano na vida de Jefté. Como eu disse, ele e sua família eram israelitas. Como eu disse, ele e sua família eram israelitas. Como eu disse, ele e sua família eram israelitas. Como eu disse, ele e sua família eram israelitas. E naquela época, os israelitas haviam abandonado o Senhor. E naquela época, os israelitas haviam abandonado o Senhor. E naquela época, os israelitas haviam abandonado o Senhor. E naquela época, os israelitas haviam abandonado o Senhor. Por isso, o Senhor permitiu que povos inimigos. Por isso, o Senhor permitiu que povos inimigos. Por isso, o Senhor permitiu que povos inimigos. Por isso, o Senhor permitiu que povos inimigos os atacassem, inclusive os amonitas. 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 E certo dia começou uma guerra dos amonitas contra os israelitas. E certo dia começou uma guerra dos amonitas contra os israelitas. E certo dia começou uma guerra dos amonitas contra os israelitas. E certo dia começou uma guerra dos amonitas contra os israelitas. E bem no meio da batalha, 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 os israelitas perceberam o quanto estava difícil. 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 E eles lembraram de Jefté. 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 Ah, se Jefté tivesse aqui para nos ajudar. 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 Ah, o que a gente faz? 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 Talvez eles se arrependeram até de não ter ajudado Jefté naquele momento que ele precisava tanto. Talvez eles se arrependeram até de não ter ajudado Jefté naquele momento que ele precisava tanto. Talvez eles se arrependeram até de não ter ajudado Jefté naquele momento que ele precisava tanto. Talvez eles se arrependeram até de não ter ajudado Jefté naquele momento que ele precisava tanto. Então, os chefes lá do lugar onde Jefté morava antes, Então, os chefes lá do lugar onde Jefté morava antes, Então, os chefes lá do lugar onde Jefté morava antes, Então, os chefes lá do lugar onde Jefté morava antes, mandaram mensageiros
chamar Jefté para ajudar na batalha. Mandaram mensageiros chamar Jefté para ajudar na batalha. Mandaram mensageiros chamar Jefté para ajudar na batalha. Mandaram mensageiros chamar Jefté para ajudar na batalha. Mesmo assim, ele foi excluído, foi mandado embora de sua casa. Sua família não pensou que ele, sendo um soldado valente, ele podia ajudar muito. Naquela época, as guerras eram tão comuns, mas eles não se importaram com isso. Não se importaram com o fato de que Jefté poderia ajudá-los. Eles precisavam de Jefté, assim como Jefté também precisava deles, mas o mandaram embora de casa. E Jefté fugiu. Foi para bem longe, foi morar em Tobi, um lugar onde viviam pessoas perigosas. Mas Deus tinha um plano na vida de Jefté. Como eu disse, ele e sua família eram israelitas. E naquela época, os israelitas haviam abandonado o Senhor. Por isso, o Senhor permitiu que povos inimigos os atacassem, inclusive os amonitas. E certo dia, começou uma guerra dos amonitas contra os israelitas. E bem no meio da batalha, os israelitas perceberam o quanto estava difícil. E eles lembraram de Jefté. Se Jefté estivesse aqui para nos ajudar, o que a gente faz? Talvez eles se arrependeram até de não ter ajudado Jefté naquele momento que ele precisava tanto. Então, os chefes lá do lugar onde Jefté morava antes mandaram mensageiros chamar Jefté para ajudar na batalha.